Já estamos ambientados ao contexto destes salmos, este ajuntamento, essa reunião do povo de Deus, encaminhada à cidade do Senhor, ao monte do Senhor, para assim adorar e celebrar, reunido com todo o povo de Deus. Salmo 130, que fala da esperança do peregrino. E a palavra de Deus diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, e estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Irmãos, este é um dos salmos que nos propicia a oportunidade de avaliarmos as nossas expectativas, de considerarmos os nossos pressupostos a respeito da nossa caminhada com o Senhor. O que você espera do amanhã, do futuro? Qual a sua expectativa em relação àquilo que Deus reserva para o nosso amanhã? Como Deus deve agir? Como Deus deve conduzir? O que é caminhar com o Senhor na sua perspectiva, na sua avaliação? Este salmo nos dá a oportunidade de revisarmos as nossas expectativas do que significa caminhar com o Senhor. Este salmo fala da realidade da vida cristã. Não é uma vida cristã romantizada, idealizada, onde todas as coisas funcionam, todas nossas orações são respondidas a tempo e a hora, e assim nós vamos prosperando de glória em glória, onde nós somos cabeça, onde nos nossos celeiros, onde na nossa casa há fartura e abundância constantemente. O que este salmo canta e ora ao Senhor é uma experiência cristã diferente. Não é uma experiência cristã triunfalista, só de vitórias, só de bênçãos. Mas esse salmo vivencia uma fé no mundo real, no mundo de lutas, no mundo de angústias, de culpa, de aflição. Enquanto o ateu C.S. Lewis foi surpreendido pela alegria, e assim ele conheceu a glória e a graça do Senhor na sua vida, enquanto ele foi surpreendido pela alegria, muitos crentes são surpreendidos pelo sofrimento. Quando a dor bate à porta, quando notícias difíceis são recebidas, e o crente questiona: como assim? O que deu errado? Onde foi que eu errei na minha oração? E assim a dor, o sofrimento tem essa conotação na vida de muitos crentes, como algo estranho, algo que nos surpreende. E a gente esquece que a dor e o sofrimento é uma coisa normal. Nesse mundo caído, nesse mundo que ainda não é tudo o que ele foi projetado para ser, nessa vida, nesse mundo, dor, sofrimento, enfermidade, calamidade, são coisas naturais, são coisas normais, que advêm sobre os bons e os maus. Assim como o Senhor manda o sol, a chuva e sua bênção, sua graça comum sobre os bons e os maus, assim as intempéries,
assim as lutas, assim as dificuldades vão bater também na nossa porta, vão chegar também à nossa casa. Esse mundo ainda não é tudo aquilo que Deus projetou em beleza, em justiça, em paz, em ordem. O Senhor vai criar novos céus e nova terra. Ele vai realizar uma nova criação. Todo o universo será redimido e restaurado. Mas enquanto nós aguardamos a revelação dos filhos de Deus, nós somos chamados a sermos agentes de transformação nesse mundo. Porque o Senhor Jesus morreu não apenas para fazer de nós homens e mulheres melhores, porque a educação, a moralidade, a urbanidade pode fazer homens melhores, mais cordatos. O Evangelho faz aquilo que nada pode fazer. Ele traz para cada um de nós um novo coração, uma nova vida, uma nova criação. Essa nova criação de Deus já começou na minha e na sua vida. E nós somos chamados para, nesse mundo ainda imperfeito, com limitações, com a crueza da dor, nós somos chamados a manifestarmos compaixão, justiça, amor e misericórdia. Esse salmo não é um salmo que fala apenas da dor e do sofrimento. A ênfase não é apenas destacar a dor e o sofrimento de maneira geral, mas este salmo é um salmo penitencial. É um salmo que fala de confissão. É um salmo que fala da realidade do meu coração, da minha maldade. E isso gera no salmista angústia, clamor. Enquanto os Salmos 121 e 125 falam dos montes, o Salmo 130 fala da profundeza, fala da angústia, fala da adversidade. E da profundeza só a voz humana pode elevar-se. Quando clamamos ao Senhor com fé, Ele nos ouve e Ele faz as mudanças necessárias na nossa vida. E a primeira mudança que o Senhor faz aqui na história do crente é que Ele muda a nossa vida da morte para a vida. As profundezas fazem o salmista clamar. As profundezas fazem o crente clamar. E aqui há uma imagem que o salmista utiliza para comunicar essa verdade. Profundeza. A ideia de profundeza como o mar, como o oceano. O Salmo 69, Salmo 69, verso 1 a 3, ele vai utilizar também essa imagem. E ele diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Mas quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Então a mesma imagem de profundeza, de profundidade. E aqui a ideia, meus irmãos, é que se não houver a intervenção de Deus, o resultado é a morte. Não há mais em quem se apegar, não há mais em quem esperar. É urgente o desespero, abismos, profundezas das águas. Essa imagem de grande angústia, grande aflição, de grande desespero.
E era assim que o salmista se sentia. Era assim que o povo de Deus entoava este salmo. E a pergunta é: o que fazer diante das profundezas? Que atitude tomar? Procurar culpados? Transferir responsabilidades? Lamentar? Ter aquele sentimento, aquela atitude de autocomiseração: ai de mim, pobre de mim, desafortunado homem que sou, maldito o dia que nasci. O que nós vemos na primeira atitude do salmista é que a profundeza o faz clamar. A profundeza o faz pedir o socorro do Senhor na sua vida. E quando você estiver na profundeza da decepção, na profundeza do medo, na profundeza da culpa, da perplexidade, da depressão, do abandono, na profundeza da culpa que o consome, seja qual for o contexto dessa profundeza que o abate, que você não se entregue, que você não se proste, que você não culpe fulano ou beltrano, mas que você lembre de clamar ao Senhor, de esperar no Santo de Israel, porque Ele se levantará sobre a terra, e Ele não permitirá que a nossa alma fique no monturo, no pó. É Ele quem tem uma palavra de socorro, de ânimo e de libertação. Nós não vemos o salmista aqui decretando, nós não vemos o salmista declarando, profetizando, tomando posse, determinando. Todo esse vocabulário evangeliquez contemporâneo, leia a sua Bíblia e procure nas orações do salmista, procure nas orações de Jesus, procure na oração de Paulo e na resposta do Senhor a ele: a minha graça te basta. Então o salmista aqui não nos ensina a decretar, determinar, nos apossar. O salmista nos ensina a clamar humildemente, a confiar na intervenção e no socorro do nosso Deus. Quando clamamos ao Senhor, Ele faz mudanças na nossa vida. Ele muda da morte para a vida. A profundeza nos faz clamar. Ele diz no verso 5 do Salmo 130, eu espero na tua palavra. Ele espera na promessa. Na hora da dor, na hora da adversidade, o que nos sustenta é a nossa fé firmada na promessa de Deus, na palavra de Deus. É essa palavra que vai fortalecer a nossa fé, o nosso espírito, que vai nos dar ânimo. E não palavras vazias, mas a palavra fiel e verdadeira do Senhor. Eu espero na sua palavra. Mas a profundeza ensina outra coisa ao salmista. A profundeza o faz confessar. E Deus assim muda da culpa para o perdão. Nos primeiros 2 versos, nós temos a imagem e a figura do mar, da profundeza, da adversidade, da aflição, da angústia. Mas agora no verso 3 e 4, quando a profundeza o faz confessar, nós temos aqui agora uma outra imagem. A imagem de um tribunal, onde ali há um juiz com poder e autoridade, e diante dele se encontra um réu, culpado, digno da morte. Essa nova figura, imagem, o salmista aqui utiliza. E meus irmãos, embora nós possamos aplicar a verdade deste salmo a diversas situações de angústia, aflição e de profundezas na nossa vida,
Mas a profundeza a que o salmista se refere, o contexto deste salmo penitencial, é que a grande profundeza que estava tragando o salmista era a profundeza da culpa, era a profundeza do pecado que pesava sobre ele. Assim como Davi no Salmo 32, ele ora, confessa ao Senhor o seu pecado. Ele diz antes que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, o meu ânimo se tornou em sequidão de estio. É essa experiência que o Salmo 130 está se referindo como profundeza. As consequências do meu pecado, da minha culpa, das minhas escolhas, das minhas decisões equivocadas, do meu desejo de autonomia, independência, viver a vida, desfrutar de emoções, sensações, de uma maneira independente e autônoma de Deus, e as consequências vêm. Assim, a profundeza se refere a esse júri, a esse juiz, e a mim como culpado. A profundeza ensina o salmista a confessar. Temos o cenário trágico do pecado. E o pecado na nossa vida, irmãos, é como se fosse um peso amarrado aqui nas nossas pernas, e a gente sendo lançado na profundeza do oceano. E o pecado na nossa vida só vai nos afundando, e nós vamos nos aprofundando no pecado, e aquilo vai trazendo sofrimento, angústia. A alegria que o pecado proporciona dura por pouco tempo. A paz que só o Senhor pode dar é tirada. E Davi ora no Salmo 51, Senhor, restitui-me, restaura, devolve, Senhor, a alegria da tua salvação. Essa alegria que o pecado não pode trazer nem produzir no meu íntimo, Senhor. Porque a alegria da salvação, a alegria da comunhão com Deus, produz estabilidade, equilíbrio, paz na nossa alma. E assim o pecado é esse peso que puxa suas vítimas para as profundezas da angústia, da aflição. A profundeza mais tenebrosa da vida do homem é o pecado, que nos afasta da comunhão com Deus, nos afasta da fonte da vida. Deus falou a Adão, Adão, no dia em que você me desobedecer, no dia que você resolver comer do fruto que eu te disse que não comesse, você vai morrer naquele dia, Adão. E Adão morreu espiritualmente. Adão emocionalmente se vê agora inseguro, em aflição, em angústia. E Adão diz, Senhor, ouvi tua voz e tive medo. A voz de Deus não produzia mais alegria, paz, harmonia. Ouvir a voz de medo, a voz de Deus, depois do pecado, traz insegurança e traz medo. Agostinho relacionou o Salmo 130 à experiência do profeta Jonas. E interessantemente, Jonas foi um homem que literalmente foi lançado nas profundezas do oceano. E ali ele foi parar devido à sua desobediência a Deus. E no capítulo 2, quando ele já está relativamente a salvo, ele não se afogou, mas Deus enviou um grande peixe que o engoliu. E enquanto ele estava no ventre daquele peixe, Jonas orou ao Senhor. E ele disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz.
pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e eis subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E assim Jonas, na sua experiência de profeta de Deus, ele quis andar no seu caminho e fazer a sua vontade. E como fruto disso veio as profundezas, a iminência da morte. Mas ele clamou ao Senhor na sua angústia. E a sua oração chegou à presença de Deus, que deu a salvação, que deu o seu socorro. Então Jonas aqui, ele ilustra muito bem essa atitude do salmista, de clamar, de confessar. Você não vai ver nesse salmo o salmista pedindo que Deus destrua seus inimigos, que Deus destrua seus adversários, homens que desejam o seu mal, que o odeiam. O salmista aqui pede a destruição do seu principal inimigo, do seu principal adversário, que é o seu próprio pecado, que é a sua própria maldade, que é a sua cobiça, que o atrai e o seduz para a prática do pecado. Este aqui é o principal inimigo do salmista. Este é o principal adversário. E o salmista pede a libertação, o socorro, a intervenção de Deus. Ele fala que se Deus observar o pecado, e a ideia é de Deus com uma caderneta, tomando nota, fazendo apontamentos, fazendo registro dos nossos pecados. E ele fala: Senhor, se tu agires de acordo com as nossas faltas, se tu nos tratares de acordo com a nossa iniquidade, quem subsistirá? Quem poderá permanecer de pé no teu tribunal diante do Senhor? Quem? O salmista não apela aqui para a sua justiça, ele não apela aqui para os seus recursos, ele não está pedindo justiça, ele está pedindo misericórdia, ele está pedindo compaixão, ele pede clemência. E ele fala: contigo está o perdão para que te temam. Meus irmãos, nós precisamos tratar o perdão, a graça de Deus com temor. Enquanto a gente não perceber a seriedade, a gravidade do pecado e o que custou esse perdão de Deus na nossa vida teve um preço. O sangue de Jesus foi derramado. E se nós tratarmos essa graça de Deus sem o temor, sem a seriedade, sem o valor que tem, nós vamos consequentemente tratar o pecado também de uma maneira relapsa, de uma maneira distraída, descuidada. O perdão é uma bênção a ser considerada com seriedade, pois custou a Deus o seu Filho. E se levarmos a sério a culpa do pecado, também levaremos a sério a graça do perdão. Isso aqui leva para um outro extremo. Pessoas que às vezes não conseguem viver o perdão de Deus, que vivem se culpando, que vivem trazendo à tona seus atos, seus erros, e ficam assim se martirizando, se penalizando, e não vivenciam, não se apropriam do perdão em Cristo Jesus. Porque a nossa culpa, o nosso pecado, foi lançado na conta do Senhor. Ele morreu em nosso lugar. O nosso pecado foi perdoado.
E se esse pecado já foi confessado por você, você não precisa trazer à tona, reviver, relembrar, recordar e se entristecer novamente. Permitir que isso roube a sua paz, a sua alegria. Creia no perdão de Deus. Confie no perdão do Senhor. E desfrute da paz que só Ele pode dar. Assim, a profundeza ensina o salmista a clamar, a profundeza ensina o salmista a confessar, mas a profundeza também ensina o salmista a esperar. A profundeza pode ser uma escola, um aprendizado na nossa vida. Aprender a clamar, aprender a confessar, aprender a esperar no Senhor. E a mudança que Deus faz aqui é da escuridão, das trevas para a luz. E novamente o salmista muda a imagem. Agora ele não se reporta a um júri, a um tribunal, a um juiz. Mas agora ele vai falar de muros, sentinelas e guardas. Agora ele vai falar da escuridão da noite. E o salmista diz que ele espera pelo Senhor com a mesma intensidade, com o mesmo anseio que a sentinela aguarda o romper da manhã. Porque a escuridão da noite para o sentinela traz aflição, traz ansiedade, traz angústia. Onde naquelas cidades, naquele período da história, cidades eram invadidas, onde povos se ajuntavam em guerra, e ali ficava o sentinela para proteger a cidade, para avisar dos perigos. E era uma vigilância onde havia ali a presença desse temor, dessa ansiedade, dessa insegurança. E o sentinela não podia fazer nada para acelerar o romper da manhã, para fazer com que aquela noite passasse mais rápido. Ele só podia esperar, ele só podia aguardar. E assim nós, quando estamos na profundeza, clamando ao Senhor, confessando ao Senhor, nós temos que entender que Deus vai agir não segundo o nosso cronograma, não segundo o nosso relógio, mas segundo o seu propósito eterno. Ele vai agir no tempo dele. E a sua oração deve ser: Senhor, me fortalece, Senhor, me sustenta, que eu permaneça firme, que eu aguarde o romper da manhã, que o choro dessa noite possa passar, Senhor, porque a tua alegria vem pela manhã. E assim a gente precisa aprender a esperar em Deus, coisa que por si só naturalmente já é difícil, desafiadora, ainda mais para a nossa geração, tão acostumada com as coisas imediatas, instantâneas. Esperar em Deus, viver um momento de profundeza e angústia e aguardar o tempo, o livramento de Deus, como isso é difícil. E por isso o nosso clamor: Deus, me fortalece, me renova. E como igreja, como irmãos, nós temos que amparar uns aos outros. A nossa palavra, aquele que sofre, aquele que passa um momento de angústia, de provação, deve ser uma palavra de encorajamento, de estímulo, e não uma palavra que vai fortalecer ainda mais a angústia, o temor, a ansiedade. Temos que pedir a Deus sabedoria nas nossas palavras, para que nós possamos ajudar uns aos outros a carregar os nossos fardos, a levar as nossas cargas. Assim, passar pela profundeza, meus irmãos, passar pela aflição e angústia, nos ensina a esperar no Senhor. E quando o Senhor perdoa os nossos pecados, é como se nascesse um novo dia,
com novas oportunidades. O raiar do sol brilhando na nossa vida. Saem as trevas da culpa, entram a luz do perdão de Deus. Assim, quando clamamos ao Senhor, Ele transforma a nossa vida da escuridão para a luz. E as profundezas me ensinam e te ensinam a esperar no Senhor. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E nesse tempo que você aguarda, que você espera, que você possa se lembrar: a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente. Ele não nos prometeu uma vida isenta, imune e blindada às profundidades e profundezas. Mas o que Ele nos prometeu é que em toda e qualquer situação na sua vida, Ele vai atravessar aquela situação ao seu lado. E essa é a diferença de confiar e esperar no Senhor. Nós temos a quem clamar, nós temos em quem esperar, nós temos em quem nos apegarmos. Ao passo daquele que quer viver uma vida autônoma, independente do Senhor, no momento da aflição, da profundeza da angústia, ele se vê desamparado, ele se vê órfão, porque ele escolheu trilhar o caminho do seu coração. Por fim, a profundeza renova a nossa esperança. E a profundeza nos transforma, nos tirando da escravidão para a liberdade. E o final desse salmo vai trazer uma outra imagem agora. Não mais os muros, o sentinela, não mais o tribunal ou o profundo do oceano, mas agora o salmista vai se reportar, vai nos levar para um mercado de escravos. Agora ele vai falar de redenção, ele vai falar de libertação. A profundeza renova a nossa esperança. E assim Deus nos transforma da escravidão para a liberdade. O tema agora é a redenção. Significa libertação de uma pessoa mediante o pagamento de um preço, de um resgate. E na história de Israel, eles experimentaram isso. Eles eram escravos no Egito, escravos em terra estranha, e ali ficaram 430 anos. Nós estamos falando aqui de esperar em Deus, de aguardar no Senhor. E o povo de Deus esperou ali 430 anos. Até que Deus, no seu tempo, Ele chega para Moisés e diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Olha como Deus é enfático. Ele vê, Ele ouve e Ele conhece a nossa dor. Por mais que o nosso coração, o nosso sentimento, por mais que os homens ao nosso redor possam dizer: onde está o seu Deus? O nosso Deus diz: eu vejo, eu ouço, eu conheço, e por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Eu vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Eu desci para livrar. Assim Israel, na sua história, experimentou esse agir redentor, libertador de Deus na sua história. E o salmista diz: nele há copiosa redenção, nele há libertação, nele há vitória.
E o que foi a vitória de Deus ali para o povo de Deus? Libertação da escravidão, vitória sobre os inimigos, e Deus preparou um novo lar. Deus preparou uma nova terra, símbolo da paz, símbolo da presença de Deus, símbolo da bênção de Deus. Irmãos, o finalzinho desse salmo, ele aponta para essa redenção final. A redenção que Cristo preparou para nós. Nós, como escravos do pecado, condenados à morte, e aguardando libertação, aguardando o Redentor, aguardando o Salvador. Esse salmo fala de uma expectativa. Espere, Israel, espere, povo de Deus, espere no Senhor, pois nele há misericórdia, nele há copiosa redenção. É Ele quem redime o povo de Deus de todas as suas iniquidades. E meus irmãos, aonde isso foi consumado na história? Aonde isso foi realizado na história? Foi na cruz do Calvário que o Senhor Jesus bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Está completa a obra de redenção. Quando o Senhor Jesus estava para nascer, o anjo disse a Maria: dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você se sente afundado num tremedal de lama? Você se sente desanimado diante do pecado, da culpa? No Senhor a copiosa redenção. No Senhor a libertação, vitória sobre o inimigo. Lutero chama esse salmo de um salmo paulino. Um salmo que fala da vitória da graça de Deus sobre o pecado. Êxodo 14:10 relata um momento quando o povo saía do Egito, quando o povo caminhava em direção àquela libertação, e aparentemente tudo ia dar errado, as promessas iriam se afundar, se perder, porque o exército de Faraó estava atrás do povo de Deus. Os cavalarianos, os soldados egípcios. E Êxodo 14, verso 10 diz: chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diante do temor, da aflição, diante da possibilidade ali de ser exterminados, o povo de Deus clamou ao Senhor. E o testemunho do profeta, Isaías 51, verso 10 diz: não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Não és tu? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará as cabeças. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Você vê essa palavra de Deus que conecta o passado, o presente e o futuro, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está realizando e aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Você tem vivido um momento de profundeza?
de angústia, aflição, de dor. Não permita que essa provação te paralise. Clame, confesse, espere e renove a tua esperança, porque nele há copiosa redenção. É Ele quem redime, liberta e perdoa o seu povo de todas as suas iniquidades. Assim voltarão os resgatados do Senhor, virão a Sião, cidade de Deus, com júbilo e perpétua alegria, lhes coroará as cabeças. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Que você possa renovar a sua esperança, que você possa olhar para o Senhor, clamar, confessar e esperar nele. Nele há libertação, nele há perdão, nele há um novo lar, uma nova vida, uma nova realidade, para os que confiam nele. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Baixa sua cabeça. O Senhor conhece o íntimo do teu coração. Ele vê a tua aflição. Ele ouve a tua oração. E no tempo dele, Ele vai descer em teu socorro, em teu resgate. Que você possa aprender a esperar em Deus, a confessar ao Senhor e a clamar a Ele. Faça isso nesse momento. Leve ao Senhor a sua oração, o seu clamor, a sua confissão. Deus Santo, nós queremos te agradecer. Nós queremos te engrandecer e exaltar o teu nome. Porque o Senhor não nos trata segundo a nossa iniquidade, segundo a dureza do nosso coração. Mas o Senhor nos olha e nos trata segundo a obra salvadora de Cristo Jesus, ó Pai. O sangue dele que nos cobre, o sangue dele que nos lava do nosso pecado, o sangue dele que nos liberta, que nos redime. E por isso há esperança para o teu povo, porque em ti, Deus, há copiosa redenção. Ó Deus, nos ensina a esperar, nos ensina, Pai, a clamar e a depender do Senhor. Fortalece a nossa esperança, a nossa fé em ti, ó Pai. Que nós não sejamos jogados de um lado ao outro, ao sabor das emoções, sentimentos e situações à nossa volta, mas que nós possamos esperar na tua palavra. Essa palavra que diz que a alegria e o regozijo vai coroar a cabeça do teu povo. Essa palavra que diz que a dor, a tristeza vai fugir de nós. Nós aguardamos e ansiamos, Deus, a tua completa libertação, a tua completa restauração na vida e na história do teu povo. Nos sustenta, nos fortalece, toma-nos nas tuas mãos, ó Pai, e nos conduz ao nosso lar celestial. Assim nós pedimos e oramos, em nome de Cristo Jesus.